problema da mobilidade urbana nas grandes cidades brasileiras, técnicas para o reaproveitamento da água em residências e as ações que hoje colocam o Senado brasileiro no caminho da sustentabilidade. Assuntos que você revê agora na retrospectiva 2013 do EcoSenado. No primeiro programa de 2013, mostramos a rochagem, técnica de remineralização de solos pobres em nutrientes que pode substituir os adubos químicos empregados na agricultura. No Instituto Federal de Brasília, conhecemos os canteiros experimentais, onde o uso de diversos tipos diferentes de pó de rocha está sendo testado. A professora Suzy Teodoro, que desenvolve pesquisas com rochagem há mais de 15 anos, explicou que a técnica consiste em aplicar rocha moída ao solo com o objetivo de alterar seus padrões de fertilidade. A rochagem a gente pode entender como uma espécie de fertilizante inteligente. A planta se apropria desses nutrientes na medida que ela necessita e o restante fica no solo, esperando para as próximas safras. O problema da mobilidade urbana foi outro tema do EcoSenado. Segundo projeções científicas, cada vez mais os seres humanos vão se concentrar nas cidades. Deslocar-se dentro delas com conforto e rapidez, além de evitar a emissão de gases de efeito estufa e a poluição sonora, serão desafios crescentes para a humanidade durante o século XXI. Uma das primeiras questões a serem enfrentadas é o paradigma do automóvel. O engenheiro Augusto Brasil utiliza Brasília como exemplo de cidade planejada para os carros e que agora precisa rever conceitos de mobilidade. Cidades que foram pensadas e planejadas no final da década de 60 e início da década de 70, onde se tinha esse conceito mesmo de mobilidade por veículos particulares. Então a mobilidade dessas cidades e a configuração dessas cidades foi pensada assim. Há quem já aceite o desafio de evitar o carro para se locomover diariamente. É o caso do biólogo Luiz Coutro. Pedalo há 10 anos, utilizo a bicicleta como meio de transporte. Não optei por carro, gosto de usar transporte público, mas me amarro em pedalar. Em um sítio nos arredores de Formosa, município goiano do entorno de Brasília, encontramos o artesão Álvaro René. Ele nos procurou após ver um programa sobre os usos do bambu. Queria nos mostrar o trabalho que desenvolve com o talo da folha do buriti. Eu achava que as catadoras de fruto do buriti, quando eu observava elas ir lá buscar, eu via que isso aqui não tinha utilidade nenhuma, né? Eu quero fazer coisas que eu possa ter não só decorativo, mas que também seja utilitário. Álvaro nos apresentou também um outro trabalho que ele desenvolve, agora com o coco da palmeira indaiá, comumente descartado na atividade extrativista. Então o que as quebradeiras fazem? Tira a castanha, faz o óleo e joga fora essa matéria aqui rica. Que a castanha fica aqui dentro. A castanha fica aqui, chama de vaja, né? Sei. Então tem ali a castanha ali dentro ali, e ela é docinha, bem gostoso de comer. Então eu só tiro a camadinha que fica em volta e eu uso a própria arte da natureza. Para evitar o depósito de resíduos de jardinagem nos aterros sanitários, mostramos o trabalho do produtor rural Dario Ascar. Em um sítio com cerca de 20 mil metros quadrados de área, ele desenvolve há 6 anos técnicas para a produção de humus de minhoca utilizando o material descartado de podas de jardim. Segundo ele, técnicas que poderiam ser empregadas em todas as cidades brasileiras. O resultado seria a produção de adubo orgânico de qualidade em larga escala e, ao mesmo tempo, um aumento da vida útil dos aterros sanitários. Frequentemente, o destino final desse tipo de material, quando ele é simplesmente descartado como lixo. As pessoas podam o jardim e não sabem o que fazer com o resíduo. Então, na falta como eles não sabem o que fazem,
inevitavelmente esse resíduo ou é descartado em qualquer lugar por aí, no terreno baldio ou aqui na zona rural, ou então vai para o lixão. Eu olho isso tudo assim, para mim é tudo uma riqueza, tudo é uma coisa preciosa. Em Corumbá de Goiás, a cerca de 1 hora de Brasília, o Ecosenado visitou o projeto NEX, que busca preservar a onça-pintada. A gente está indo conhecer uns animais ali, mas no meio da mata, que estão sendo preparados para a reintrodução na natureza. Aí vocês vão ver como é que é essa experiência agora. Esse é o Ogum. Esse é o Ogum. Ogum Tá. é uma onça melânica, né, um macho melânico. Ele também está isolado aqui porque a gente vai tentar colocar ele no programa de reintrodução. É uma coisa bem complicada de se fazer uma reintrodução de grandes felinos, tá? Porque está diminuindo cada vez mais a área deles, é um bicho que a gente não pode reintroduzir em qualquer lugar porque proximidade de fazenda, de casa, pode dar algum problema. Eles não são propriedade minha, eles são propriedade da nação brasileira. Cada indivíduo desse que ainda está vivo e tem uma genética disponível é propriedade da nação brasileira. É então, parte da nossa biodiversidade. exatamente, a gente tem que correr para salvar um a um. Quem sabe a espécie a gente consiga também, né? A partir de uma pesquisa do professor Daniel Santana, da Universidade de Brasília, o Ecosenado mostrou técnicas e equipamentos para o reaproveitamento da água em residências. Com o aumento do consumo e a dificuldade de encontrar novas fontes de captação dentro do Distrito Federal, Daniel defende a adoção do reaproveitamento da água em residências como uma política pública. A pesquisa aponta a viabilidade dessa prática. O principal objetivo desse estudo foi identificar soluções viáveis para a redução do consumo de água aqui no Distrito Federal, né? Então, para isso, esse estudo fez uma análise dos usos finais da água para diferentes tipologias residenciais e diferentes níveis socioeconômicos, né, para diferentes rendas. No plano piloto de Brasília, visitamos um prédio de apartamentos que adota há 2 anos o reuso da água das chuvas. Aqui nós controlamos a entrada e utilizamos essa caixa d'água de 60 mil litros para colher essa água da chuva. Bom, essa água é utilizada, nós lavamos todo o piso, molhamos a grama, fazemos outro tipo de lavagem, garagem, tudo que for necessário. Já estamos usando há 2 anos e junto com a individualização dos hidrômetros, a economia foi muito grande. Nós gastávamos em julho de 2011 o equivalente a quase R$7.000 com a nossa conta de água. Hoje nossa conta representa R$450. Esses edifícios, todos eles possuem 6 pavimentos sobre pilotis ou 3 pavimentos sobre pilotis ou não. E o que a gente descobriu é que por essa área de captação desses edifícios com esse caráter mais horizontal na cidade, nas superquadras, eles têm uma grande área de coleta, que pela nossa pesquisa gira em torno de 1.090 metros quadrados, que é um grande potencial de aproveitamento de água da chuva. O Ecosenado mostrou também as iniciativas que colocam hoje o próprio Senado no caminho da sustentabilidade. Um dos pilares das ações de sustentabilidade do Senado Federal é o Viveiro da Casa. Com 250 metros quadrados, ele fornece mudas para o paisagismo da própria instituição e de outros órgãos públicos. Além disso, o viveiro é uma edificação sustentável. A estrutura desse telhado é uma estrutura feita com tubos de papelão, que é refúgio também, né? E é um material muito interessante, que ele tem altíssima resistência. Aqui são os tubos de papelões com o miolo de uma peça metálica que faz essa junção, né? Então aqui é um exemplo claro também do material
reusado, né? Material que normalmente iria para refúgio, ele está sendo usado como material nobre de construção. Com mudanças e racionalização na frota de veículos, o Senado deixou de lançar nos últimos anos 801 toneladas de CO2 na atmosfera, o que equivale, em termos de neutralização de carbono, ao plantio de 1.339 árvores de porte médio. Outra ação do Senado Verde é a reciclagem de papel. Fomos até a gráfica do Senado, onde conhecemos o trabalho de reciclagem realizado pelo órgão. Todo esse material ele é vendido. O Senado vende esse material, essa sobra de papéis vende para a empresa. E nós já chegamos a vender para essa empresa em torno de 90 toneladas mês. Hoje está em torno de 25 mil, pelo fato da modernização do parque gráfico, principalmente na área digital. Né? Com as máquinas digitais que foram adquiridas, o desperdício de papel tem sido menor. A ilustração científica, que reúne arte e ciência nas pesquisas relacionadas com a biodiversidade, também foi tema do Ecosenado. Ilustração científica envolve a produção de desenhos de animais, plantas ou mesmo modelos experimentais de estruturas biológicas utilizados na divulgação da ciência. Sua origem remonta à Grécia Antiga, mas a atividade ganhou grande impulso com os descobrimentos no século XV. Encontramos o biólogo Marcos Santos Silva, coordenador do Núcleo de Ilustração Científica da Universidade de Brasília, na Câmara dos Deputados, onde visitamos uma exposição com 80 gravuras dos mamíferos do estado do Amapá. A ilustração científica é um desenho muito preciso, que representa uma espécie de animal ou planta, principalmente, que tem a finalidade de comunicação científica, de auxiliar um pesquisador a comunicar um descobrimento, uma espécie nova que foi descoberta, a mostrar uma coisa nova. Quer dizer, é um desenho feito extremamente fiel ao modelo, né, na fidelidade de cor, de proporção. Os primeiros exemplos de ilustração científica a gente encontra na época dos gregos clássicos, né, com manuais de fitoterápicos, que eram utilizados pelos médicos da época, que plantas eram utilizadas ou poderiam ser utilizadas com qual finalidade. Esse material ele continuou sendo usado ao longo da Idade Média, sendo reproduzido muitas vezes nos mosteiros, né, nos escritórios dos mosteiros. Com o Renascimento, depois do Barroco, houve uma volta à natureza, então aos modelos originais, naturais, e aí a qualidade da ilustração foi assim, subiu absurdamente, né? Com os grandes descobrimentos, com a chegada na Europa de novas espécies de animais e plantas, isso daí teve também uma grande aplicação, né, justamente para a divulgação de tudo isso, e também como objeto de prestígio nos grandes dignatários da igreja, da nobreza, que tinham em seus castelos os gabinetes de curiosidade, os seus jardins com plantas exóticas, também queriam que essas plantas ou esses animais fossem registrados. Então tudo isso era feito, né, com ilustrações da maior qualidade e fidelidade possível. Isso continuou ao longo do século XVIII, XIX, continua hoje na comunicação científica, publicações, revistas. Na área de botânica, por exemplo, só aceitam desenhos, fotografias têm um uso bastante limitado. Na de zoologia também, muita coisa não se mostra. Material biológico, tecido biológico, muitas vezes é transparente, então uma foto já não daria a qualidade que você precisa, o desenho mostraria com muito melhor definição aquilo que precisa ser mostrado. Quando a gente faz uma ilustração, a ideia não é necessariamente você representar o indivíduo, é você representar o ideal da espécie. Então, principalmente para um guia de campo, como foi esse caso, a ideia é você poder bater o olho no animal no campo, procurar no guia e identificar rapidamente. Você pode rever esse e outros programas da série Ecosenado na página da TV Senado na internet. O nosso endereço é www.senado.leg.br/TV. E em 2014, continue acompanhando os principais temas relacionados com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável aqui no Ecosenado. Até lá!